Olha, toda a vida que a gente conhece aqui na Terra, ela depende de uma única estrela. Só que como toda estrela, a nossa também tem digamos, um prazo de validade. Então hoje, a gente vai mergulhar na história do nosso Sol, a sua vida, o seu poder e, claro, a sua morte inevitável. Pensa bem, a energia do Sol é literalmente o motor do nosso mundo. É a luz que dá o start na fotossíntese, né? A base de toda a cadeia alimentar. E é também o calor que movimenta os nossos oceanos, a nossa atmosfera. É o que cria o clima que permite a gente estar aqui. E tem um detalhe que é simplesmente fascinante. A luz do Sol, ela não chega aqui na Terra na mesma hora. Não é instantâneo. Ela viaja 150 milhões de quilômetros e essa viagem toda leva 8 minutos e 18 segundos. Sabe o que isso quer dizer? Que se o Sol por algum motivo apagasse, agora, a gente só ia perceber daqui a mais de 8 minutos. É maluco pensar que a gente está sempre olhando para o passado do Sol. Bom, ele dá vida, luz, calor, tudo isso. Mas toda essa generosidade tem data para acabar. Como qualquer estrela, o Sol vai morrer. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é exatamente essa: como vai ser esse final? Para entender como o Sol vai morrer, primeiro de tudo, a gente precisa ter uma noção do tamanho do monstro. A escala dele é monumental. E o domínio que ele tem sobre o sistema solar é absoluto. Vamos ver isso em números. Olha só esse número, 99,86%. Sabe o que é isso? É a porcentagem de toda a massa do nosso sistema solar que está concentrada só no Sol. Pensa assim, pega Júpiter, Saturno, a Terra, todos os outros planetas, todas as luas, os asteroides, junta tudo, sabe quanto sobra? Apenas 0,14%. É quase nada. E se a gente for para o volume, aí o número fica ainda mais absurdo. Pensa no nosso planeta, a Terra. Agora tenta imaginar que dentro do Sol caberiam 1.300.000 terras. Há uma escala que a nossa mente mal consegue processar, né? Toda essa massa, que é mais de 332 mil vezes a massa da Terra, é o que gera a gravidade absurda dele. Essa força que basicamente comanda tudo. Ela que mantém todos os planetas em suas órbitas, meio que dançando ao redor desse centro de massa gigantesco. Ok, essa massa e essa gravidade gigantescas criam uma pressão absurda no núcleo do Sol. Mas o que acontece lá dentro? O que de fato alimenta esse motor estelar? E o mais maluco, talvez, seja a simplicidade dos ingredientes. O Sol, no fundo, é uma bola de gás gigante. E ele é feito basicamente dos dois elementos mais simples que existem no universo: hidrogênio e hélio. É isso. O resto é só um pouquinho de outros elementos. Na astronomia, o Sol tem um RG, uma classificação, G2V. Parece super complexo, né? Mas é tipo um código. O G2 tem a ver com a temperatura da superfície dele, que dá aquela cor branca que a gente vê. E o V? O V quer dizer que ele está na fase mais estável da vida dele, a chamada sequência principal. É agora que ele está no auge, transformando o hidrogênio em hélio e liberando toda essa energia. Sabe aquela ideia de que o Sol é uma estrela comum, medianazinha? Então, pode esquecer. Na real, o nosso Sol é mais brilhante do que 85% de todas as estrelas da nossa galáxia. A grande maioria das estrelas por aí são as anãs vermelhas, que são bem menores e mais fraquinhas. Ou seja, o nosso Sol é sim uma estrela de respeito, uma estrela de destaque. E tem mais, essa estrela gigantesca não está parada no lugar. De jeito nenhum. O Sol, e a gente junto com todo o sistema solar, está viajando pelo espaço numa jornada assim, épica, dando voltas no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. E a escala dessa viagem é de explodir a cabeça. A gente está a uns 25 mil anos-luz do centro da galáxia, viajando a mais de 250 quilômetros por segundo. E mesmo nessa velocidade absurda, uma volta completa, que eles chamam de ano galáctico, demora uns 250 milhões de anos. Só para ter uma ideia, da última vez que a Terra esteve nesse ponto da órbita, os dinossauros estavam começando a aparecer por aqui. Bom, e agora a gente volta para a nossa pergunta principal. Agora que a gente já entendeu a escala, do que ele é feito e essa jornada maluca pela galáxia, finalmente podemos falar sobre o capítulo final e dramático da vida do nosso Sol. Então, o Sol ainda tem combustível para queimar por mais ou menos 5 bilhões de anos. Para a gente, isso parece uma eternidade, né? Mas na escala de tempo do universo, isso é o tic-tac final do relógio.
O futuro do Sol pode ser resumido em alguns grandes atos. Hoje, ele está tranquilo, na sua fase principal. Daqui a uns 5 bilhões de anos, ele vai inchar e virar uma gigante vermelha. Depois disso, ele vai encolher até virar uma anã branca e, finalmente, vai se apagar na escuridão como uma anã negra. Ok, mas como vai ser essa transformação? É o seguinte, quando o hidrogênio do núcleo acabar, o Sol vai começar a inchar. E não é pouco não, hein? Ele vai expandir tanto que vai engolir Mercúrio, Vênus e sim, muito provavelmente o nosso planeta Terra também. Depois desse show de destruição, as camadas de fora vão se espalhar pelo espaço e o que sobrar no centro vai encolher e virar uma anã branca, que é basicamente um cadáver de estrela. Essa anã branca, esse cadáver estelar, ainda vai ser super quente. Vai brilhar por muito, muito tempo, só com o calor que sobrou, mas sem criar energia nova. E aí, inevitavelmente, ela vai esfriar, até se apagar por completo, virando uma anã negra. Basicamente, um objeto frio, escuro e morto, flutuando no vazio. Essa história toda do Sol, do seu nascimento espetacular, até a sua morte silenciosa, meio que força a gente a pensar em escalas de tempo que são muito, mas muito maiores que a nossa vida. E isso deixa uma reflexão final, né? Se a vida de uma estrela que é tão imensa, ainda assim tem um fim, o que isso diz sobre o nosso pequeno e breve momento aqui sob a luz dela?